sou a Marcela Nichelli, sou filha do Rosaldo e da Terezinha, irmã do Cristiano e da Ângela. Estou aqui na Nichelli como diretora financeira. Marcela, falar da Nichelli, esposa, mãe de 2 filhos, um casal. Gosto muito de plantas, né, jardim e da praia. A minha lembrança afetiva da Nichelli, lá de criança, quando a gente vinha para a loja junto com a mãe e com o pai, né, para ver o trabalho deles, né, e aí eu e o Cristiano juntos, né, a gente ficava pela loja brincando, andando de bicicleta pelos corredores, esperando a loja fechar para no final do dia ir lá no pátio, no monte de areia, brincar nas pilhas de tijolos. É uma lembrança muito forte que marca sempre na vida da gente. E outra lembrança feliz que eu tenho aqui dentro da Nichelli, junto com meu irmão, né, o pai sempre incentivando a gente, né, desde pequeno, mas antigamente, hoje a gente já não tem mais essa coragem com os nossos filhos, mas o pai ensinou a gente a dirigir muito cedo. Então a nossa ansiedade era chegar ao sábado, e aí no sábado à tarde, depois da loja fechada, a gente ir no pátio. O pai tinha um Fiat 147 azulzinho e cada um de nós dava uma volta com o carro, né? O pátio era grande, então a gente ficava a tarde inteira, né? Uma volta cada um andando com o carro até acabar o combustível. O pai, corajoso, deixava sempre essa alegria da gente no sábado gastar um tanque de combustível. Sempre trabalhando em família, pai e a mãe sempre apoiando o pai, né? Trabalhou muitos anos no caixa. E aí, ela com os problemas de saúde, os médicos pediam para ela não parar de trabalhar, né? Mas ela sempre apoiou. Mas aí, quando eu fiquei grávida e o Vinícius ia nascer, ela foi um ponto assim que deu da virada de chave, que ela falou assim, não, agora eu vou parar, porque eu quero curtir, né, meus netos, quero ajudar a cuidar deles. E assim foi, né? Nasceu e ela foi a curtir cada neto que foi nascendo. E eu tenho muita gratidão a isso, né? Porque ela se dedicou a cuidar deles para a gente conseguir, né, trabalhar, porque a gente sempre trabalhou muito, né? Vinha abrir a loja às 7 da manhã, ficava até às 9 da noite, né? Então era o dia todo em função de a gente trabalhar. Claro que acontecia alguma coisa, eu tinha que sair, levar em médico, levar para a escola, a gente ia se revezando e ia levando. Então ela praticamente criou nossos filhos também, né? Nos ajudou a criar. Então essa é uma parte da minha família assim que eu tenho muita gratidão por tudo que a gente conseguiu conquistar, né? E ela atendendo os nossos filhos. Minha história com a Nichelli vem lá desde o início, né? Quando o pai, o tio, né, os irmãos montaram aqui o ponto de venda de tijolos, tanto que o nosso símbolo da Nichelli é um tijolinho, né? A gente tem como lembrança e dá de presente para as pessoas o tijolinho, de que eles montaram aqui um ponto para vender tijolos e, como consequência, veio o material de construção. A gente sempre juntos, a gente deixou nossa casa lá num bará para vir morar aqui perto da loja, o pai poder cuidar mais de perto, e a gente sempre tá junto, né? No dia a dia, vendo acontecer as coisas, o crescimento, tudo o que eles faziam, a gente ia acompanhando, a mãe diariamente, né, trabalhando junto ali. E como a gente estava morando aqui pertinho, tá sempre olhando, né, o que estava acontecendo. O pai e a mãe me incentivaram a fazer, naquela época fazia-se muito o curso de datilografia. Aí eu e o Aloísio fomos fazer o curso de datilografia aqui no Boqueirão. E com isso, com esse aprendizado da datilografia, aí o pai pedia para eu ajudar a fazer umas duplicatas, né? Eu trouxe até aqui a máquina de escrever que usava muito, que era para fazer as duplicatas. Tem um exemplo dela aí que não dá nem para mexer, que você não quebra de tão antigo que é. Formei em administração e quando, depois de formada, e aí eu vim trabalhar definitivo, aí eu fazia um pouco de tudo em cada área, né? Era atendimento com o cliente, no caixa, no administrativo, fazia um pouco de RH, fazia o financeiro, né? Como era pequeno, a gente fazia um pouco de tudo, não precisava de muitas pessoas para trabalhar, a gente mesmo fazia. Então, né, nesse período, a gente fazia um pouco de tudo, como os meus irmãos, como os primos, todo mundo, né, fazendo alguma coisa. 2011 a 2013 ali, então ficou definido as funções de cada filho, de cada sócio ali, né, o que fazia. Foi unificado todas as áreas das 2 lojas em uma só, então daí ficou organizado nossas funções e assim a partir de 2013 eu fiquei com o financeiro, né, onde até hoje estou
sou diretora financeira. O momento em que eu percebi que a Nichelle representava muito maior do que a gente imaginava, a gente trabalhando dia a dia, né, fazendo as coisas e atingindo as metas, a gente não tem essa percepção. Mas em 2010, quando a gente ganhou o primeiro prêmio de reconhecimento entre as principais lojas do Brasil, a Top 50, né, que fomos destaque em material de construção, é que parece que caiu a ficha, né, o quanto a Nichelle representava dentro do Paraná e no Brasil. Ao longo desses 50 anos, a gente passou por muitos desafios, sempre sendo uma crise econômica ou outra quando vinha, e o pai sempre dizia assim: crise sempre tem, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. E assim foi, a gente sempre trabalhando, né? A empresa foi se desenvolvendo, foi conquistando, sempre com o objetivo de atender o cliente melhor, da melhor forma. As coisas iam acontecendo e a gente ia acompanhando isso, buscando também mais informação para melhor atendimento, para melhores formas de pagamento, melhores sistemas para se atender. E acho que com isso, de pouco em pouco, a gente foi crescendo, né? A união familiar, acho que é um dos pilares mais fortes, né, que a gente tem aqui dentro da Nichelle, entre família, né? Porque o pai e o tio Jamir, eles sempre foram bem unidos e sempre nos ensinaram a ser unidos. É um legado que eles deixam pra gente, que a união familiar, não tendo problemas entre si, a gente trabalhando e cada um se ajudando, a gente só tem conquistas, né? Tendo resultados. Essa união, né? O pai e o tio sempre andando pela loja, cumprimentando os clientes, conversando com eles, traz essa questão de união, né? É um legado muito forte que eles nos deixam. O cliente sempre foi o nosso principal objetivo, principal preocupação. Tudo envolve o cliente, porque sem o cliente a gente não tem o porquê de ter a Nichelle, né? O cliente ele vem comprar e vai naquela roda, né? Tem o emprego para o funcionário e a empresa existe por causa do cliente. Então o cliente é o nosso bem maior. A Nichelle sempre foi considerada por ter o seu lado humanizado no atendimento. Isso a gente preza muito, que o bom atendimento no cliente, que ele vai estar conquistando ele sempre a estar por aqui, a voltar para a Nichelle, tanto o lado humano com o cliente interno e o externo, né? Então, nossos colaboradores também são um cliente. Então, a gente preza muito em questão disso, por mais que a Nichelle cresceu, a simplicidade continua mesmo. Não é porque cresceu que deixar de ser simples, né? Então, a simplicidade é o que faz, acho que, a diferença. Os colaboradores crescendo aqui dentro da empresa, a gente tem uma satisfação muito grande, né? Porque tem colaboradores que entraram há pouco tempo, como tem colaboradores de muitos anos. E esses de muitos anos a gente vê uma história deles aqui dentro, de constituir família, conquistarem suas casas, carros, estudos para os filhos, um bem-estar melhor. E a gente vê esse lado com muita gratidão deles estarem aqui, estarem conquistando junto com a gente, uma mão dupla, né, dos dois lados. A mensagem que eu daria se eu pudesse voltar no tempo como um incentivo para mim mesma é que tudo vale a pena, que tem os seus desafios, os lados positivos e os lados negativos, e que a gente vai conquistando as coisas sem pressa, né, sem perceber. Quando a gente percebe, já fez muita coisa. E assim foi com a Nichelle. Todos esses anos, o que eu pensava lá quando eu era adolescente, que eu continuasse com o mesmo pensamento. Para a terceira geração, eu gostaria de deixar uma mensagem. Por mais que a gente escolha, a profissão que a gente escolher, seja na Nichelle, seja fora da Nichelle, desafios vão ter, cobranças vão ter, conquistas vão ter, sucessos vão ter. Então, que eles escolham algo que eles gostem de fazer, porque fazendo com alegria e amor e com dedicação, só resultados e coisas boas a gente conquista. Sobre o futuro da Nichelle, eu imagino a Nichelle continuando a ser uma empresa sólida, né? Conquistando novos desafios, tendo sempre melhores resultados, né? Tendo crescimento e continuando a ser reconhecida por nossos clientes em todos os lugares.